Quem aqui já ouviu falar em osmose? A osmose explica muita coisa na nossa vida. Atenção para o primeiro erro da prova, ou a primeira pegadinha, ou a primeira casca de banana. Quando falar assim, osmose, você esquece o soluto. Osmose é transporte de solvente. E como a gente aprende lá na biologia, do primeiro ano, a água é considerada um solvente universal. Porque a água acaba dissolvendo a maioria das outras substâncias, dos outros solutos. Põe sal na água, quem é dissolvido? Põe café na água, quem é dissolvido? Põe aqueles pacotinhos de kisu que mancha pulmão, quem é dissolvido? Então, a água é um solvente, tá? Aqui eu tenho a membrana plasmática, hipotética. As moléculas azuis aqui, maiores, estão representando o soluto, né? Molécula de sal. E essas daqui estão representando o solvente, as moléculas de água, ok? Primeiramente isso, interpretar a imagem. A gente aprendeu agora que a osmose é o transporte de solvente. Agora atenção, o solvente se move de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado em soluto. Onde é que tem mais soluto? Meu lado esquerdo ou lado direito? Onde é que tem mais soluto? Lado esquerdo. Então a água vai sair daqui para cá. Porque se aqui tem mais soluto, precisa de mais água para diluir. Concordam? Sim? Show de bola. Então a setinha está apontando para o sentido errado. Só isso aí. Então o que é osmose para a gente fechar? Transporte de solvente de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado em soluto. Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Joia? Agora, situações da nossa vida em que a osmose acontece. Quem aqui já passou um dia inteiro na piscina ou na praia? Principalmente quando a gente estudava lá no ensino fundamental e o pai ficava chamando: menino, já tá bom, venha. Quem aqui já passou por isso? Só foi eu, foi? Eu fiz várias vezes. Eu fui chamado até de peixinho. E quando a gente saía da água, como é que tava a ponta dos dedos? Ah, vocês passaram por isso também, tá vendo aí? Tudo engiado, né? Sabe o que é aquilo ali? Osmose. Pense comigo. Na água do mar tem sal. Hipertônico, né? As células da epiderme da minha mão, então, ficaram hipotônicas em relação ao meio externo. Logo, elas vão perder água para o meio externo. Elas murcham e meu dedo fica engiado. Osmose. Quer ver outra coisa? Isso acontece na nossa casa. Quem aqui faz uma saladinha para almoçar? Faz não? Gosta não? Sobretudo alface, para a gente pensar rapidinho aqui. Quando você faz a salada de alface, tomate, você tempera com o quê? Sal e vinagre. Ou seja, você tornou o meio externo hipertônico. Vai acontecer o que com a folha? Depois de um tempo, vai murchar. As células vegetais perdem água para o meio externo. Osmose. Sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Não é interessante isso? Quer ver outra situação? Por que a gente salga a carne? Antigamente não existia geladeira, né? Converse com seu avô e sua avó. Pergunte se tinha geladeira na época deles. Ou na época dos pais deles, melhor. Que é mais garantido, né? Sabe como conservava os alimentos? No sal. Quem aqui já pegou um pedaço de carne, encheu de sal assim para fazer uma carne do sol e colocou lá na bacia e deixou descansando? É assim que faz carne do sol. Antigamente o pessoal pendurava até no varal, no fundo de casa, para pegar sol. Por isso o nome carne do sol. O que acontece com a carne? Depois de um período, você não vê um líquido lá vermelho acumulado? As fibras, que são as células do músculo, perdem água para o meio externo, porque você colocou sal e tornou o meio hipertônico.
Viu aí? Eu acho que vocês estão viajando comigo, né? Estou dando vários exemplos para a gente entender a osmose. Para finalizar, um último exemplo aqui, ó. Células sanguíneas. Tá certo? Como são chamadas? Glóbulos vermelhos. Ou hemácias. Glóbulos vermelhos. Qual é a função delas? Transportar oxigênio no sangue. Se essas hemácias forem colocadas em um meio hipertônico, olha o que vai acontecer com elas. Porque elas vão murchar. A água tende a sair de um meio menos concentrado dentro da célula, atravessa a membrana para um meio mais concentrado. Se fora está hipertônico, criatura, você vai matar o paciente se você colocar um soro salgado lá, viu? Olha a outra situação aqui, ó. E se for no meio hipotônico? Fora está pouco concentrado, então dentro da célula vai estar muito concentrado. Essa célula vai acabar chamando água por osmose. Então a célula vai encher, vai encher, vai encher, até que a membrana não suporta e acaba estourando as células. O paciente vai morrer do mesmo jeito. É por isso que o soro fisiológico que a gente compra na farmácia e aquele soro fisiológico que é colocado no saquinho para diluir medicamento e colocar na sua veia, deve ser uma solução isotônica. Deve ter a mesma concentração de sais que tem no interior da célula. É 0,9% de NaCl. Tá joia?